Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 7 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte aqui de análise do canal. Aqui do meu lado tem toda a programação, radar do mercado, análise de fechamento, análises especiais que são publicadas toda terça e quinta-feira, uma análise mais ampla de cada ativo. E também o radar da semana. Você pode se inscrever facilmente, o radar da semana é todo domingo. Você pode se inscrever facilmente na parte de baixo do vídeo. Tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e se inscrever aí no canal. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Você pode também passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever. Ibovespa no dia de hoje apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,03%, ativos ainda saindo do leilão de fechamento. Antes de mais nada, vou falar aqui do Ibov, vou falar também do mini índice, do mini dólar, depois eu venho aqui para PTR4, para Vale, para GGBR4, para VIVT4, na sequência aqui Azul 4, CVCB3, VIVT4, IRBR3, Ciel3 e Embri3. Então são os ativos que eu vou comentar no dia de hoje. Começando aqui pelo Ibovespa, que teve essa estabilidade, menos 0,03, pode alterar um pouco, mais uma vez tentando ficar acima da média móvel de 3 períodos, não conseguindo, ou seja, depois de um grande candle de alta, um candle ali de baixa, tecnicamente, se a gente tivesse dentro de uma tendência de alta, deveria ter sido um movimento de alta, um candle de alta. No pregão de hoje não foi, e ainda perdeu a mínima do pregão anterior, que gera um primeiro sinal de topo descendente, ou seja, se perder a mínima de hoje a partir de amanhã, 94.880 aumentará a chance, pelo menos a minha expectativa de se ter mais um movimento de baixa, caminhando para suportes como 94 mil pontos, na sequência 93.580, suportes aqui mais próximos no gráfico diário. Abaixo disso a gente vai falar de 93 a 93 mil pontos, depois disso vai ter 92, que é esse patamar aqui dos 92.375. São os suportes mais próximos abaixo dessa região aqui do gráfico diário. E o desafio um pouco mais relevante para se ter uma expectativa maior de alta é voltar a fechar aí para cima da média móvel de 13 períodos. A última vez que isso aconteceu foi lá no dia 9 de setembro. 9 de setembro. Completar aí praticamente um mês que o Ibov vai dando indícios do domínio por parte dos vendedores nesse momento. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos, nós temos aqui um mini índice com uma tendência basicamente indefinida, fazendo essa movimentação sem definição de tendência. Foi lá em cima, vamos para essa máxima, não deu sequência, já volta aqui para baixo. O fato é que está terminando o dia, desculpa, com um movimento de queda no dia 60, em cima do patamar de suporte. Então vai ser algo importante para a abertura do próximo pregão. Abriu para baixo e passou a proporcionar no gráfico de 10 ou de 5 minutos topo descendente abaixo dos... Topo descendente ou pivô de baixo. Abaixo dos 95.435, foco em buscar a operação de venda. Abriu subindo, veio para cima ali da média móvel de 3 períodos. Passou a gerar fundo ascendente acima dessa região dos 700, 95.700, mais interessante para compra. Seria isso aqui, ó, 700, 800, mais interessante para compra acima ali das médias. Acima dessa região de fundo anterior, a mínima desse fundo aqui na faixa de 95.835. Enfim, gerar algum sinal de força para depois passar a proporcionar fundo ascendente, pivô de alta, mais interessante para ponta compradora. No dólar, no dia de hoje, o dia do dólar está sendo de alta de 0,6, gerando a superação da máxima que ano anterior, trazendo a expectativa de poder voltar a testar a zona de resistência. Dólar fazendo uma lateralização ali em cima da média móvel de 3 períodos, ainda mantendo seu viés de alta. E olhando para o gráfico de 60 minutos, subiu, gerou pivô de alta, tendência de alta, cai, fundo ascendente. Então está terminando o dia apontando para cima. Abriu o próximo pregão, continuando esse movimento de alta, onde o dólar consegue sair dessa região aqui de fundos anteriores para até topos anteriores aqui para cima. Então mantendo aqui acima basicamente de um patamar de 5.623,5, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais interessante para se buscar operações de compra. Fundo ascendente no gráfico de 5 ou 10 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, mais interessante para se buscar operação na ponta compradora. Por outro lado, se o dólar vier
aqui para baixo, fica um pouco melhor para se buscar, só fica, vamos dizer assim, mais interessante para venda, desde que seja abaixo dos 23,5. Não é dos melhores cenários, mas abaixo dessa região dos 23,5, até mesmo aqui na região de 617,5, veio para aqui para baixo, topo descendente mais próximo possível da média móvel, dá para trabalhar numa venda tentando pegar um movimento lá para a região dos 595. O cenário mais positivo para venda é justamente abaixo desse patamar de 595, 600 a 595. Cai, topo descendente para aqui para baixo, foco em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. No gráfico de 10 ou 5 minutos, topo descendente ou pivô de baixo. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, queda de 0,7%, gerando ali uma sinalização negativa, que é perda da mínima do que no anterior após testar a média móvel exponencial de 3 períodos, segue ainda dentro de um viés de baixa. Não vejo uma alternativa que se encaixe aqui em termos de compra ainda para mim. Olhando até para um gráfico de 60 minutos, ela deveria ter voltado para cima dessa região aqui para buscar algum tipo de entrada, ou seja, fechasse aqui para cima dos R$20. Comentei isso bastante no radar do mercado hoje, na abertura ali da primeira hora de pregão, na live que eu faço aí todos os dias a partir das 10h45. Enfim, abriu aqui para cima, com um candle de força, fechando para cima a primeira hora de pregão dos R$20, gerando nova máxima, é uma das alternativas de arriscar alguma entrada com risco maior. Mas enfim, até para day trade, fundo ascendente no gráfico de 15 minutos ou pivô de alta acima da região dos R$20, seria um pouco mais interessante para day trade. Mas por enquanto, expectativa um pouco maior para baixo dentro do que o gráfico diário, inclusive, gerou no pregão de hoje. Pode dar uma enrolada aqui nessa região dos R$20 a Petro nos próximos pregões. O fato é que não consigo visualizar uma alternativa de entrada para o papel. Vale 3, candle na segunda-feira de alta, candle da terça-feira, pancada para baixo. Opa, agora cai. Candle para cima. Quando eu falo agora cai, é uma brincadeira no sentido de estar dentro de uma tendência indefinida. Enfim, aí os sinais começam a ficar falsos, né? Não tem muita confiabilidade ou credibilidade nessas sinalizações dentro de um cenário de indefinição do preço já há bastante tempo no papel. Mas veio aqui de novo bater na região lá dos R$60,60, zona de resistência importante. Conseguiu fechar acima dos R$60, número redondo. Então é algo positivo que aconteceu hoje com a Vale 3. Não vejo ainda a alternativa de entrar no ponto compradora. Dalton, vou comprar aqui a superação dessa máxima com stop aqui. É uma das alternativas com stop abaixo de um nível de suporte da média móvel de 13 períodos. Como a média está basicamente numa horizontal, não tem uma relevância tão grande até mesmo em termos de suporte. No gráfico intraday, se patinar aqui acima dessa região que superou e gerar fundo ascendente ou pivô de alta, fica mais positivo para se buscar alguma compra em cima de Vale 3. GGBR4 abriu hoje com gap de alta e deixou um candle de reversão chamado de estrela cadente, uma variação que tem essa sombra inferior, perda da mínima desse candle, aumenta a chance de quê? De acontecer um movimento para baixo, de correção, para testar resistências que foram rompidas, 21,84 e 21,44 seriam os suportes mais próximos agora, chamada mudança de polaridade. Para quem está comprado no swing trade, eu trabalharia facilmente com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Swing trade é operação de curtíssimo a curto prazo, que se visa ficar posicionado ali de 3 a 10 pregões em média. Então, nesse momento aqui, o stop, no meu caso, estando comprado nesse papel, lá na faixa dos R$22,18. Mantém-se na tendência de alta no curto prazo, no médio prazo, ativo batendo na resistência lá dos 22,50 no pregão de hoje. Enquanto não gerar esse sinal contrário, segue aí apontando ainda para cima, mas eu não entraria comprando o papel aqui nesse nível de preço, em cima de zona de resistência, depois de um movimento mais longo para cima. Banco do Brasil, BBAS3, os bancos continuam apresentando fraqueza. O Banco do Brasil mantém-se aí dentro da sua tendência de baixa, bate lá na média, volta a cair, bate na média, está voltando a cair, gerou um sinal de topo descendente. Então é uma sinalização que aponta um pouco mais para baixo, é um topo a favor da tendência, que vai aumentando a chance, a expectativa, que ela está tentando se sustentar ali acima das regiões dos R$29,23, mas vai aumentando gradativamente a chance de fechar esse gap de alta no gráfico semanal, localizado em 28,88 e o fechamento completo lá no fechamento do candle aqui, foi onde estava o fechamento aqui, pulou para cá na semana seguinte, R$28,11. É o ponto de suporte principal. Para focar em compra nesse papel,
Sinalizações de alta ali para cima da média seriam um pouco mais interessantes para a minha metodologia, para o meu perfil. Azul 4, vou falar agora dos papéis, além da Banco do Brasil que está fraco, papéis que ainda continuam dando uma patinada, Azul 4 até menos, né, porque tá, semanal conseguiu ficar ali acima da média, está aqui dentro de um movimento de queda, o que dificulta qualquer tipo de entrada na ponta compradora no gráfico diário. E aí no gráfico diário que ele está tentando, fala assim, nossa, aqui fez um pivô de alta, eu não vejo muito como pivô de alta. Eu vejo só uma indefinição ali dentro da média, que era para tentar se sustentar aqui acima desse patamar, não conseguiu. Então, um ponto principal de avaliação para mim de força de compradores e vendedores está aqui, que é essa região ali na faixa dos... que era um suporte aqui, ó, vários testes aqui nessa região, na casa dos R$26. Não consegue ficar acima, gera um candle de baixa grande aqui, uma queda de 3,55%, chamado de nuvem negra. A perda da mínima do pregão de hoje seria até um ponto de stop para quem está comprado de alguma forma em Azul 4. E se quiser trabalhar com stop mais bem protegido, ou abaixo da mínima desse fundo ou abaixo desse fundo aqui. Então isso aqui seria na casa ali dos 23,99 ou em 23,69. Ponto de stop. Para quem quiser colocar o stop mais curto aqui na faixa dos R$ 24,69. E, de maneira geral, só olharia para a compra nessa ação se passar a gerar sinal de alta, pelo menos no G60, de fundo ascendente acima dessa região dos R$ 26. CVC-B3, ativo também bem solicitado através aqui do Instagram, aqui no meu perfil @dvinvest. Teve um bom candle de alta ontem, a tendência, lembrando, qual a tendência de curto prazo desse papel? Topos e fundos descendentes. Entrou comprando contra a tendência. Qual um dos pontos de objetivo? Em cima da média móvel de 13 períodos. Bate na média, bate no fundo anterior, que é um patamar de antigo suporte. Mudança de polaridade, resistência. O que é que a gente tem que fazer quando está fazendo qualquer tipo de operação contra a tendência? Não exigir muito para cima. Porque o movimento tende a ser um movimento mais fraco quando é um movimento contra a tendência. Em média é o que acontece. E observe aqui os movimentos contrários à tendência de baixa. E aí para cair, cai muito mais forte. Para cair, cai muito mais forte. É de novo uma pancada para baixo. Pode ainda ter enrolar aqui? Pode. Nem estaria tão maduro assim já para continuar o movimento de queda. Não que não vá cair, mas a única coisa que eu tiro objetivamente daqui, que eu não entraria comprando esse ativo ainda, está dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal. Precisaria gerar algum sinal de força ali pelo gráfico semanal, uma semana fechando mais próximo, lá, mais dentro lá possível desse candle grande de baixo. Para a próxima semana, confirmar um fundo ali para cima da média seria o sinal mais relevante, que mudaria a tendência de baixa do gráfico diário, mas por enquanto está tudo alinhado para baixo. Tendência de baixa aqui no gráfico semanal, tendência de baixa no gráfico diário, tendência, olhando para o gráfico mensal, também tendência de baixa, dentro de um movimento de queda. Então está tudo alinhado para baixo. Dentro desse cenário, risco muito maior para abertura de operações na ponta compradora em cima de CVCB3. Pode em algum momento reverter essa tendência. E a gente vai monitorando desde a tendência de curto prazo do gráfico diário, para depois uma mudança de tendência no semanal, mas agora não tem nenhum sinal para isso. VI e VT4, seleção feita lá na votação entre TIM P3 e VI VT4. TIM P3 ganhou aí a votação aqui lá nos stories do @dvinvest, lá no meu perfil no Instagram. O que é que nós temos nesse ativo? Uma tendência de baixa de curto prazo, semanal vindo também para uma tendência de baixa, fez isso aqui. Eu olho para um gráfico mensal também proporcionando ali um topo descendente, deixando a tendência indefinida, perda da mínima desse fundo aqui localizado em R$ 42,45, aponta para uma tendência de baixa de prazo maior. Está em cima de um patamar importante de suporte. Esse fundo aqui vinha lá para trás, um topo que virou resistência aqui, que aqui virou suporte, que está em cima desse suporte, que ela pode gerar uma recuperação. Dá para ver ali no semanal também a região de fundo anterior, um lugar onde ela pode parar de cair e gerar uma tentativa aqui de recuperação. Para isso, teria que monitorar de perto o gráfico diário para ver se está aumentando a chance disso acontecer. E quando eu olho para o gráfico diário, eu não consigo visualizar isso ainda. Eu vejo a fraqueza para subir. Já gerou um martelo aqui, aí gerou 1, 2, 3 candles. Se fosse reposicionar o stop, ficaria aqui, teria acionado o stop hoje. Então, de maneira geral, ainda não consigo visualizar essa sinalização. Pode até não consigo visualizar ainda um sinal para reversão desse movimento, dessa tendência de baixa. Se ficar ainda mais enrolado aqui assim
e gerar topo, pior ainda, que aumenta a probabilidade de cair mais o papel. Se cair um pouco mais aqui assim, ó, de forma fraca, com máximas aí descendentes, aí eu animaria um pouco mais para se buscar algum tipo de compra contra tendência em cima dessa zona de suporte, que até agora, para mim, não gerou essa entrada. Não significa dizer que ela não vai subir, mas dentro da minha metodologia e perfil, não gerou entrada ainda para compra nesse contexto que eu acabei de descrever da Vivo. IRBR3, mais um dia de pancada, né? Queda aí de 10,18%. Só mais uma vez falando aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Se vocês me perguntarem, e eu sendo extremamente sincero, não sei. O que está acontecendo, que eu digo qual a notícia, qual a informação, não sei. E aí isso gerou, ontem eu falei assim, ó, não me importa o motivo, e não me importa o motivo, eu não fui atrás, eu não quero saber do motivo. Por que eu não quero saber do motivo? Porque o que eu preciso saber é o seguinte, dentro da minha metodologia, dentro do meu perfil, eu acompanho, faço as avaliações através de análise técnica, usando aqui preço, tempo, diversas periodicidades, tentando mapear e ser mais objetivo possível. Já acompanhei notícias, já acompanhei outras informações, já olhei outro tipo de relatórios, mas isso não se encaixou com o meu perfil. Para mim, faz mais sentido para mim. Lembrando sempre, o que eu estou falando aqui é para mim. Se não faz sentido para você, beleza. Você pode ir para outro canal, você pode ir para qualquer que seja o lugar, mas só estou falando aqui que eu compartilho a minha análise, os meus conhecimentos aqui através do YouTube, através de diversos vídeos, através de análise especial, de radar do mercado, radar da semana, vídeos de aprendizado, tem um monte de vídeo gratuito. Se não faz sentido para você, beleza. Agora, igual no comentário de ontem do YouTube, querer falar para mim que não, é isso sim, que isso aqui, que tem um Covid, que tem Brumadinho, que tem não sei o que. Beleza que tem esses eventos, mas o que você já está planejado para fazer se o ativo perder essa mínima aqui? Você tinha planejado que ia sair da operação? Se vocês pegarem meus stories últimos que falam assim, Adalto, você compra aqui? Não compra aqui. Eu vou aguardar um movimento de correção para planejar uma compra. Ele veio, gerou compra? Não, passou direto, acabou, não tem mais o que fazer. Não vou entrar comprando esse papel. A tendência é de baixa no médio prazo, a tendência é de baixa no longo prazo. O curto prazo que ficou de alta, mas que agora, basicamente, com essa pancada aqui para baixo, ela anula a tendência de alta. Então, tecnicamente, ela desarmou, ela desconfigurou a possibilidade de eu comprar esse ativo para swing trade. E se eu tivesse comprado para esse ativo, conforme eu falei na abertura desse pregão e antes da abertura desse pregão, no fechamento desse pregão, eu comentei o stop que poderia ficar facilmente aqui. 3 candles de correção, 3 candles de expansão. Chance de ter um processo de colocar no mínimo. Sabia que ia ter essa pancada para baixo? Não, mas não precisa saber. Você precisa saber o quê? O que você vai fazer se o preço subir? O que você vai fazer se o preço cair? Isso é que para mim é o mais importante. Para mim é o mais importante. Agora, se faz sentido ou não para você, aí é você que tem que dizer. Você tem que ver se faz sentido. Se faz sentido para você, se você acredita que olhando aqui as minhas análises te ajuda de alguma forma, mas você vai lá e junta isso com alguns fundamentos que você visualiza ou com algumas notícias que você acompanha, ótimo, siga. O mais importante é a sua conta crescer. É isso que é o mais importante. Não é você dizer que eu estou errado porque eu não acompanho notícia, porque eu não acompanho fundamento. É igual ficar defendendo religião, defendendo o time de futebol. Não vai levar a nada. O que mais importante é que está tudo dando certo para você, então beleza, segue o que você está fazendo, não importa o indicador, não importa a análise que está usando. Se estiver crescendo, sua conta estiver crescendo, ótimo. Siga em frente. Desculpa. Isso é o mais importante. Vamos lá agora falar então de CL3. Dia de hoje, CL3, queda acentuada de 5,13%. Por exemplo, não sei também as notícias da CL3, mas para quem me acompanha há muito tempo aqui, já sabe que eu falo desse papel há muito tempo. É o ativo que eu recomendo para uma carteira de longo prazo. Já coloquei esse ativo na carteira lá, perspectiva, em outra carteira? Não, nunca coloquei. Por quê? Porque o cenário é tudo alinhado para baixo. Mas eu não sei o que está acontecendo com a empresa. Eu só sei que a maioria das pessoas estão mostrando aqui que o controle é dos vendedores, que os compradores não querem
não estão interessados, estão bem mais fracos, não estão tão interessados nesse papel. Então, na hora que os compradores resolverem mostrar que aqui o interesse maior é para cima, beleza, eu vou buscar a entrada ali de swing trade, ou depois de médio prazo, ou depois de longo prazo, mas por enquanto está tudo alinhado para baixo. Tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal. Qual é o próximo nível de suporte importante? R$ 3,41. Vai bater lá? Não tenho a menor ideia. A tendência aponta para isso. Mas certeza do que vai bater lá, eu não tenho. A única certeza que eu tenho é que assim, eu não abro compra nesse papel. Quando você tem um grande candle de baixa depois de um movimento um pouco mais longo para cima, é uma das possibilidades de estar perto de mudar essa tendência, de poder ter algum processo de recuperação, mas ainda não tem o sinal para subida. Então precisa gerar algum afastamento maior do preço para a média, um candle pequeno para para comprar a superação da máxima do candle anterior, sendo um perfil mais arrojado para compra contra a tendência, sabendo que quando está contra a tendência você não exige muito para cima. O preço não tende muito longe, em média, é isso. Embraer 3, também outro papel que para quem acompanha há bastante tempo já sabe meu comentário em relação ao Embraer. Está a tendência de baixa, longo prazo. Pode recuperar aqui em cima desse nível de suporte, que ela tem aqui a mínima lá na casa dos 5,89? Pode. Mas, por enquanto, o gráfico diário está ruim, gráfico semanal está dentro até de um movimento de alta no gráfico semanal, mas que ainda, para mim, não gerou oportunidade de abrir uma operação de compra a favor desse movimento de subida, tentando pegar aqui, ó, estabeleceu aqui uma tendênciazinha de alta, mas sem força. Na hora que bate na resistência, não ganha força, aí gera esse candle de baixa. A chamada aqui estrela cadente, perda da mínima desse candle, é aquela questão, poxa, eu estou indo lá na resistência, não sei quais são as notícias, o que é essa de notícia? Eu sei o seguinte, estava comprado, bateu na resistência, papel ainda não é um papel forte, não tem um alinhamento adequado, dá um sinal de perda de força ao bater em resistência, coloca o stop aqui e acabou, de swing trade, né? Fechou aqui abaixo, não sei se vai amanhã cair ou subir, eu sei que eu posso colocar o stop aqui, isso eu tenho controle. O que vai acontecer com o preço a gente não tem um controle. Qual a notícia, qual a informação, qual o fundamento? O fato é que, objetivamente, perdeu a mínima desse candle, para mim aumenta a probabilidade de queda. Pode não cair, mas pelo menos em termos de gestão de risco seria minha saída de uma operação comprada em swing trade em Embraer. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise de hoje. Um grande abraço e até o próximo pregão.